Boa tarde a todos e a todas, e bom dia para o dia de manhã, que é o segundo domingo do tempo comum. Nós tivemos no dia 9, domingo passado, a festa do batismo do Senhor. Hoje, a primeira leitura, então, apresenta Jesus como o esposo que jamais abandona o povo de Israel, sua esposa. E o Evangelho de hoje, então, exatamente retoma considerações depois do batismo do Senhor, que é o capítulo 2 e fala de João e fala das bodas de Caná. Então, ouçamos a primeira leitura. A noiva é a alegria do noivo. Leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto não surgir nela, como luzeiro, a justiça, e não se acender nela, como uma tocha, a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Será chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial, então, já que se fala de alegria, de casamento, de Deus com seu povo, então o cântico é o Salmo 95, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Esta é a antífona. Ouçamos agora a leitura do Evangelho. Jesus realizou este início dos sinais em Caná da Galileia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse:
agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho, mas não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, leituras muito bonitas. A gente já vê uma relação entre a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura, ela é de um discípulo do profeta Isaías do século VIII antes de Cristo. Lá pelos anos 750, não é? Por aí. Então, Isaías teria começado a falar. Então, esta fala vem de um discípulo que está já em Jerusalém, e uma parte dos exilados, uma boa parte daqueles que aceitaram o convite do profeta anterior, também discípulo de Isaías, para voltar à terra prometida. E Jerusalém era a cidade principal. Jerusalém aqui é chamada também de Sião. É um nome que aparece depois desse tempo do exílio que durou talvez uns 50 anos. Então, bastante tempo até vir a promessa da salvação. No entanto, havia gente desanimada, a vida estava difícil, porque os que foram exilados era gente que tinha propriedades. E quando eles foram embora, então os mais pobres, que ficaram, que o exército não estava interessado neles, e não seriam ofensivos, não seriam perigosos para o Império Assírio, Império Babilônico agora. Então, eles ocuparam as terras, e agora? Como é que ficam as promessas? Então, tinha gente muito desanimada, havia um grande conflito. Os que vieram lá da Babilônia, eles tinham escutado que Deus queria novamente restabelecer as relações com o seu povo que foi infiel à aliança do Sinai. Eles foram infiéis e por isso houve a punição histórica. Mas tudo isso, o profeta que apareceu lá no exílio, discípulo de Isaías, ele já tinha dito, a culpa já foi saldada, a dívida, não é? Pecado e culpa, há uma pequena diferença. E o povo agora estaria pronto para poder retornar à sua terra. Então, é uma promessa de salvação. E, evidentemente, que lá no exílio, eles se queixavam que Deus os tinha esquecido. A mesma coisa os que ficaram lá em Jerusalém, os mais pobres. Estava tudo em ruínas, não tinham poder assim para reerguer por si próprios o templo e refazer as muralhas da cidade de Jerusalém. Era uma ruína. Então, por aí até o mato estava crescendo no meio das pedras, né, derrubadas, e
depois dos incêndios que houve na cidade de Jerusalém. Então ele aqui agora diz, não, Deus, ele é fiel. Vocês, o povo, foi infiel. Mas Deus jamais esquece a aliança que fez com o seu povo. Então, tudo perdoado, agora vamos começar uma nova realidade, um novo tipo de relacionamento. E por isso ele pega essa imagem bonita que nós estamos acostumados a ver, digamos, a imagem de um Deus que desce sobre a montanha do Sinai, de modo assim aterrorizante, no meio de nuvens, trovões, raios. E Deus agora, ele vem como um esposo para recuperar a sua esposa, isto é, o povo de Israel. Quem é casado deve ter talvez escutado ou ouviu falar das leituras que podem acompanhar na parte da leitura da palavra, uma celebração de um matrimônio. Então aí se fala exatamente em imagens de Deus que restabelece uma aliança. E os noivos têm as suas alianças, não é? E significa, nós estamos unidos para toda a vida, até Deus nos separar. Então assim é que Deus volta para o seu povo. Uma imagem muito bonita. E agora no Evangelho, então vamos ver quem é este noivo. Então vejam que o texto é tirado do Evangelho de São João. Embora durante o ano o Evangelho privilegiado vai ser o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, usam-se de vez em quando textos também do Evangelho de São João. Isso também no ano C, quando lemos Lucas. Por que se reapresenta aqui a figura de Jesus já numa outra situação? Ele agora está na vida pública, porque domingo passado nós celebramos o batismo do Senhor. Então ele já era adulto, sobre ele desceu o Espírito Santo, como na forma de pomba, e o próprio João Batista, nesse evangelho, diz, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer sobre Jesus. O Espírito Santo agora é que dinamiza, dá força para Jesus começar a sua missão. Bem, nesse contexto também acontece o seguinte, né? Que um pouco antes, João Batista dizia assim, tinha discípulos que ele encaminhou para Jesus. Jesus tinha se batizado numa fila, no meio do povo. E João Batista, diante de dois discípulos, ele diz, olha, este é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus lembra a morte de Jesus. Quando eram imolados os cordeiros para a festa da Páscoa, Jesus também morre. Até no Evangelho de São João se recorda isso. Pois é, então, esse Cordeiro de Deus agora vai começar a sua missão. Então diz assim que houve em Caná da Galileia, que hoje se indica uma cidade a cerca de uns 7, 8 quilômetros da cidade de Nazaré, cidade natal de Jesus. Então, provavelmente, Maria, como se diz, foi convidada, que talvez era um sobrinho, uma sobrinha, não é? Ela era a tia. Então, primeiro diz aqui, Maria foi convidada. Vejam a importância desta mulher, que é a mãe de Deus. E essa mãe de Deus, quando ela percebe que está faltando vinho,
E para a festa foram convidados Jesus, seu filho, e também os discípulos dele, a nova família que estava surgindo. E essa nova família, Maria faz parte com os discípulos. Então, é o Evangelho que está refletindo sobre o significado desse casamento. E aí, certa altura, muita gente convidada, não é? Não tinha cartãozinho, ó. Você recebeu um cartãozinho, apresenta isso aí na hora de entrar para a festa. Não tinha nada disso, né? Aí faltou vinho. O vinho é uma bebida de festa em Israel. Jesus não é que nunca tomou vinho. Era uma coisa familiar. Vinhos de qualidade, outra coisa, aí nas cortes, etc. Mas o vinho mais comum, popular, Jesus também bebia. Era uma bebida normal, né? Bom, então ela chama a atenção. Olha, Jesus, filho, você está vendo? O vinho acabou. E aí Jesus dá uma resposta que a gente fica espantado. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Quer dizer, esta hora de Jesus está ligada à paixão. Jesus fala bastante da paixão na preparação, nos 12 primeiros capítulos. E a partir do capítulo 13, onde aparece a última ceia, o lava-pés, então já se fala da hora da exaltação. Exaltação significa Jesus é morto, ou melhor, condenado à morte e erguido numa cruz. Isso significa também o cumprimento da missão de Jesus. Eu vejo a importância desta festa. Por outro lado, a gente vê que Jesus participava da alegria de um casamento, de uma festa familiar. Então ele não tinha problema de, bom, agora Jesus, eu sou mestre, eu sou o Messias. Jesus nunca disse que ele era o Messias, nunca. E quando a Maria diz, eles não têm mais vinho, mulher, pois é. A palavra mulher é um relacionamento do filho com a mãe. Mas ele podia dizer mamãe, mas não está escrito isso. Era o costume. O próprio São Paulo diz que nos últimos tempos, o Filho de Deus veio a esse mundo nascido de mulher. Mãe, senhora, né? Pois é, mas Maria, muito esperta, conhecia seu filho, ela foi lá conversar com os serventes. Olha, façam tudo o que ele vos disser. Então Jesus acabou obedecendo Maria e apressou esta hora sua. Então encheram 6 talhas de água. Eram talhas onde se diz aqui cabiam 100 litros em cada uma delas. Talhas de pedra, não é? E serviam para abluções, purificação, etc. E aí Jesus mandou, olha, encham essas talhas de pedra agora com água. Feito isso, o pessoal passam tudo o que ele disser, então diz, olha, estão cheias. Agora vocês pegam dessa água e vão apresentar lá, como é que nós diríamos hoje, o mestre-sala, o chefe da festa, né? Aquele que organiza em nome do noivo a festa. E ele então bebe aquela água, não sabendo, né? Os que serviam sabiam que era água. Ele provou, mas que vinho excelente. E vai reclamar com o noivo, né? Por que serviu o melhor vinho agora? Não é costume. Quando todo mundo já está meio assim, né? Meio tonto, então serve-se um vinho inferior. Né? Então, o que significa isso? Esse Evangelho de São João
não devemos olhar só o milagre como um milagre, mas significa o seguinte. Por exemplo, o que significam essas 6 talhas? Lembra a cena de Jesus com a samaritana. Quando ele pergunta à samaritana, chama teu marido aqui. Ah, senhor, eu não tenho marido. Jesus responde para ela, tiveste 5 maridos. Os 5 maridos significa o quê? A lei de Moisés, 5 livros que se chamam lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, dos judeus e a nossa também. E agora aquele que você tem, também não é teu. Por que 6? A gente pergunta, por que não 7? 7 para a Bíblia é o número da perfeição. É que o 7º é Jesus. E ela se converte. Acredita em Jesus naquela conversa e vai dizer a todos os homens lá da cidade de Sicar, né? Olha, eu encontrei o Messias que nós esperamos, né? Então, esse evangelho é cheio de símbolos. Então, podemos destacar a alegria de um casamento. Jesus participa. O casamento como símbolo de uma relação muito profunda. Marido e mulher, noivo e noiva. Só que aqui temos o povo de Deus que restabelece as suas relações com o seu povo que traiu a aliança. Então nós começamos o ano assim, durante o ano, os domingos do ano, chamados do tempo comum, com alegria. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, sobre ele repousa o Espírito, ele haja pelo Espírito de Deus. Quando Jesus age, fala ou faz milagres, é a própria Santíssima Trindade que o faz. Então, com esses pensamentos, podemos reler as leituras, né? Quem tem algum folheto, né? Algum livrinho, como aqui o Domingo, Deus Conosco, né? Ou aquele folheto da Paulus, a sua Bíblia, né? Leia de novo os textos para você se preparar melhor para amanhã ou hoje de tarde celebrar com alegria, escutando a palavra e celebrando a Eucaristia, que é uma recordação, memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Que assim seja.